iniciar então a primeira preleção deste ano, o tema número 1 foi direcionado e preparado para ser do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Mamon, segundo, é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade às vezes. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Então, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ao poder, ao mesmo tempo. E no capítulo 16, existem vários tópicos sobre o assunto. Ali é dito sobre a salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mau rico, parábola dos talentos, utilidade provincial da riqueza. A riqueza tem sua utilidade, né? Provas de riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos. Em salvação dos ricos é dito o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, uma passagem de Jesus diz: então um jovem se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Pois só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardar os mandamentos. Aí o rapaz pergunta: quais são esses mandamentos? Indagou o rapaz para Jesus: não matarás, não cometereis adultério, não furtarás, não direis falso testemunho, honrará o vosso pai e vossa mãe, e amará o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei tudo que tens e dei aos pobres. Após isso, então, vinde até mim e me siga. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora muito triste, pois tinha grandes bens. E Jesus disse para os seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos mais: é mais fácil o camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, nessa passagem, pequena passagem, depois tem as outras passagens referentes a guardar-se da avareza e outros detalhes, né? Mas vamos nos ater a esse ponto. Nesse ponto, o capítulo nos leva à reflexão de uma pequena história. Um pai que trabalhou muito tempo, construiu com um grande empreendimento, o qual lhe deu grandes ganhos, o qual lhe possibilitou ter uma grande casa com vários quartos dentro de um condomínio fechado e controlado por regras rígidas, contra o barulho, de boa convivência e guardada por um grupo de seguranças atentos. Mas o pai teve uma ideia e negociou com uma família que, para receber uma certa quantia, para que ele e seu filho possam morar nessa casa, junto a essa família humilde, durante um certo período, numa fazendinha no interior. Dentro dessa fazendinha, ela era rodeada por mata virgem.
Isso fez o pai para ensinar o seu filho a dar valor a tudo aquilo que ele conseguiu com o seu trabalho, proporcionando muita alegria para a sua família. Após 4 dias, então, em que o pai e o filho estiveram nessa fazendinha, nessa casa, com essa família, retornando para casa, o pai então questionou ao filho: viu só, meu filho, como vivem esses nossos irmãos, que vivem tão distante de nós e de nossas condições de vida? Aí o filho então virou para o pai e disse: sim, eu vi sim, pai. Agradeço por me mostrar que no mundo existem pessoas tão felizes, que estão cheias de recursos, onde podem possuir galinhas, patos, marrecos, e todos eles se reproduzem sem gasto nenhum. Todos eles lhes dão ovos e carne para alimentar. E eles se alimentam de grama, se alimentam de bichinhos e de sementinhas. Vi também que possuem uma mula que os leva em qualquer lugar, e eles não precisam guardar dinheiro para colocar combustível. A mula se alimenta de grama. Possuem ainda cabritos e vaquinhas, que também se reproduzem. Podem fornecer carne, pele, né? E outros ossos e outras coisas, né? Possuem ainda um lindo riacho próximo à casa, que lhes oferta de graça água boa, limpa, e peixes puros e limpos. E todas as noites são frescas, recobertas por um lindo manto de estrelas. Agradeço. Muito obrigado, meu Pai, por me mostrar o quão pobres nós somos, mas que existem ainda pessoas nesse mundo que são ricas por natureza, né? Então essa historinha demonstra que muita coisa a gente coloca no coração como necessidade, e na verdade a pureza é mais bonita, é mais apreciada. Quando nós saímos de nossas casas, nossa cidade, e vamos para o campo, nos sentimos tão alegres, tão felizes, porque nós somos de lá. Nós deixamos a felicidade para viver na ostentação. E achamos que isso é bom. Os pais aprisionam filhos em casa, no videogame, nos muros, nas cercas, nos condomínios fechados. E eles não podem sair de casa se não for acompanhados. Um tenista chamado Arthur Ashe, ele, aliás, isso aqui veio pelo WhatsApp essa semana, e aproveitei e coloquei aqui, né? Ele era tenista, então ele venceu alguns grandes slams, entre eles o de Wimbledon, em 1975. Com problemas cardíacos, ele passou por 2 cirurgias, e devido a essas cirurgias, ele teve que passar por transfusão de sangue e acabou adquirindo HIV. Uma fã dele chegou para ele, mandou uma carta para ele questionando: você nunca pensou por que Deus permitiu que essa doença terrível viesse até você? Aí ele pensou um pouco e respondeu a essa fã, a essa carta, publicamente, para que todos absorvessem o ensinamento. E ele disse: há muitas décadas atrás existiam 50 milhões de crianças no mundo iniciando o aprendizado do bom, de como se jogar bem o tênis. Após isto, 5 milhões aprenderam realmente a jogar tênis. 500 mil se tornaram profissionais. Começaram a dar aulas, jogavam para apresentações. 5 mil chegaram a participar de torneios de Grand Slam. Apenas 50 competiram em Wimbledon.
Desses 50, 4 chegaram às semifinais. 2 chegaram nas finais. Um deles sou eu. Aí já ensina muita coisa, né? Quando ele levantou o troféu, ele diz, né? Arch diz: quando levantei o troféu, nunca me ocorreu de eu perguntar a Deus por que eu naquela situação. Como posso então agora questionar a Deus por que eu na situação que eu me encontro? A felicidade que nós temos no dia a dia nos torna doces, porque somos felizes, então somos doces. O julgamento correto nos mantém fortes, porque temos um julgamento correto e todos sabem o que é correto. As dores que passamos nos mostram que somos humanos. As falhas que temos em nossa vida, grandes falhas, pequenas falhas que seja, nos mostram que nós devemos nos manter humildes. O sucesso nos mantém brilhantes e convictos de que o caminho é esse. Mas somente a fé é que nos mantém preparados para tudo. Muitas vezes, isso é Rasch, deixa eu pegar o nome dele de novo aqui. Isso é Arthur Rasch, dizendo, ele está na carta dele ainda dizendo: muitas vezes eu não estou satisfeito com a minha vida, mas devo saber que são muitos que sonham ter metade da minha sorte e de minhas oportunidades. Uma criança, vendo um avião passar por cima de uma fazenda, sonha um dia pilotar esse avião. Mas o piloto que lá está, sonha chegar em casa são e salvo. Dizemos apreciar a vida, devemos apreciar a vida. Não perder as oportunidades que passam pelo nosso nariz, que são oportunidades que Deus gentilmente nos oferece em todos os nossos dias. Se a riqueza traz a felicidade, os filhos dos ricos poderiam estar brincando, dançando, se divertindo, correndo em qualquer rua. Mas isso só o faz os filhos dos humildes, que têm essa felicidade e essa liberdade. Se o poder garantisse alguma segurança, os poderosos não necessitariam de guarda-costas de carros blindados e vidros negros, escuros. Mas somente os que vivem humildemente podem andar despreocupadamente nas ruas. Vivendo humildemente, caminhando humildemente e amando de coração, sem temor, isso pode sim ser chamado de vida plena. Atualmente, estamos vivendo pouco o nosso presente. Nós esquecemos de desembrulhá-lo. Nós recebemos o presente, esquecemos que temos que desembrulhá-lo. Sonhando com um novo possível presente no futuro, o qual não sabemos se o receberemos, tornando agora um verdadeiro passado perdido. Aquele presente que passou e não aproveitamos, com muitas chances perdidas e poucos aproveitadas. Ficamos saudosos, presos no passado, nos tornamos então ermitões acorrentados e eternos sonhadores de um sonho de um futuro possível, idealizando assim coisas e situações para nós e nossos filhos. Viver tem que ser bom, mas viver é aproveitar o transcorrer da vida e as dificuldades vencidas com virtude e com andar correto. Isso é que faz uma vida boa
e nos torna então uma pessoa feliz e satisfeita. Quanto mais se tem, mais se gasta para manter o que tem. Mais preocupado ficamos em não perder o que conquistamos. Porque tantos são os momentos que nos questionamos, por que eu? Como nos pontos positivos e nos pontos negativos. Tudo tem que ser entendida como um aprendizado, uma oportunidade de melhoria. Porque eu tenho e o meu irmão não tem. Onde está a justiça nisso? Apreciemos então, a partir de agora, tudo o que recebemos de nossa vida, que a vida foi Deus que nos deu, e as oportunidades Ele nos dá a cada momento. A oportunidade de estarmos com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso vizinho. Não sabemos se amanhã estaremos com eles. Tudo pode ocorrer. E tudo que ocorrer não é mera fatalidade ou mera felicidade. É sim oportunidade para termos a atenção devida, para utilizarmos essa oportunidade como lição aprendida. Porque no futuro, o dia que acontecer algo semelhante, já sabemos como lidar. Essa é a mensagem que essa parte do livro do Segundo Espiritismo nos traz, para termos mais afeição à nossa vida e aos momentos que Deus nos dá. Porque Deus é bom, como Jesus colocou aqui. Bom é Deus. Então Ele não daria coisas ruins para nós. Ele está nos ofertando a vivência. E vivenciar é experimentar. Tanto coisas boas quanto coisas não tão boas para nós. Mas que, se levarmos em consideração no futuro entenderemos que ela serviu para o nosso crescimento. E esse crescimento é que nos leva para um mundo melhor, que Jesus já nos disse, já nos passou, e a cada momento manda um mensageiro para nós, quase todos os dias Ele manda algum mensageiro para nós, para nos informar que nós temos um plano para as nossas vidas. Passamos desse plano realmente uma realidade, e que quando nos encontrarmos numa vida espiritual, possamos saber que fizemos o correto, e se não fizermos o correto, pelo menos aprendemos que não é daquela forma que deve ser feito. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje